Bom dia a todos, obrigado pelo convite, uma honra participar de um evento tão estrelado como esse. Vou falar um pouco sobre as campanhas nos Estados Unidos. Eu tenho uma certa experiência com o trabalho nas campanhas americanas, trabalhei no Partido Republicano, em campanhas para prefeito, no diretório do Partido Republicano também, para campanhas de vereador na cidade de Nova York. Aqui no Brasil, trabalhei com a campanha do Eduardo Campos e, consequentemente, da Marina Silva, a presidente, em 2014. Vou tentar ser breve para a gente deixar bastante espaço para as perguntas. Então, para começar, eu queria fazer um apanhado, um pouquinho teórico, 2 minutinhos, sobre como que divide os períodos de marketing político, de campanha eleitoral nos Estados Unidos. Tem o momento que começa a ser estudada a teoria da campanha, a teoria do marketing político, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda muito centralizada, muito focada nos partidos. Então, a ideologia acima dos candidatos, o foco nas propostas, quando ainda existiam poucos independentes nos Estados Unidos, a sociedade era muito dividida nos partidos. Hoje já é dividido mais ou menos um terço, com porcentagens de cada lado, democrata e republicano, que convergem entre si, podem trocar de candidato dependendo da personificação do momento. A segunda fase, nos anos 60, é muito mais ligada à imagem do partido, que é uma consequência do crescimento da televisão nos Estados Unidos. E um exemplo muito famoso é a questão do debate do Kennedy, do JFK, com o Ronald Reagan, um debate muito famoso que aproximadamente 65%, 70% dos eleitores americanos escutaram o debate pelo rádio, enquanto que 30%, 40% assistiram pela televisão. E uma pesquisa da época mostrou que quem assistiu pela televisão considerou o Kennedy o melhor candidato, e quem escutou pela rádio considerou o Reagan o melhor candidato. O Kennedy, muito mais midiático, mais charmoso, mais carismático, conseguiu conquistar o eleitor pela imagem. E é nesse momento que a imagem do candidato começa... O Nixon, perdão. E é nesse momento onde a personificação do candidato começa a ganhar força, e a ideologia do partido nos Estados Unidos, apesar de ser muito maior do que a identificação partidária, começa a perder um pouco de força. E é uma fase que eu acho que o Brasil se identifica muito com a personificação do candidato, com a fragilidade dos partidos, com o recall e as celebridades tendo força acima de qualquer ideologia, de qualquer proposta, até como foi colocado pelo ministro Moreira Franco. O Brasil não tem espaço, não cabem ideologias de 30 e poucos partidos no país, então é necessário a personificação para conquistar o voto. A terceira fase, ainda sendo moldada e pouco difundida no Brasil, é a fase da segmentação, do direcionamento. É nessa fase que a palavra, o cunho, marketing, é associada à campanha eleitoral, porque muitas das técnicas de marketing, a técnica de venda, de consumidor, de produto, começam a ser aplicadas para o meio político. É a fase das múltiplas eleições dentro de uma única eleição. E é nessa fase que eu quero levantar alguns pontos. Claro, levando em conta as diferenças culturais, políticas, eleitorais, regulatórias entre todos os países, é possível achar ferramentas que são utilizadas nos Estados Unidos, também no Brasil e em outros países pelo mundo. Não é à toa que hoje a gente tem um intercâmbio de marqueteiros trabalhando em diversos países. O próprio João Santana, que estava na República Dominicana, já trabalhou na Venezuela e Angola. O David Axelrod, que foi um marqueteiro político, estrategista do Obama em 2008, que chegou a ser cogitado para trabalhar na campanha do Aécio em 2014. O diretor de comunicação digital do Obama, que agora tem trabalhado no Partido Conservador na Inglaterra. Então, as ferramentas são interessantes. Existe muita crítica, o país é diferente, o povo é diferente. Claro que é diferente, mas as ferramentas, se a pessoa for inteligente, consegue pegar uma ferramenta de uma cultura diferente e aplicar na sua cultura. Só precisa saber mudar um pouquinho. Então, enquanto no Brasil a gente ainda está muito estacionado na ideia de vender um candidato, vender um político para a pessoa, com mensagens muito
muito vazias, muito gerais, muito direcionadas a um público muito amplo, os Estados Unidos, na campanha, claro, com todos os seus pesares, a campanha americana tem suas distorções, a questão do financiamento lá é complicada, eles ainda têm uma capacidade enorme de inovar. Justamente por isso, porque lá, a doutora Ângela disse algo interessante, de que o Brasil não tem cultura para transformar o eleitor no centro de uma campanha. Nos Estados Unidos é o contrário, o eleitor é o centro de uma campanha, porque o americano tem um forte traquejo para o negócio, para vender um produto. Então, cada indivíduo tem que ser conquistado de maneira única. Por isso que quando você entra no Google e você pesquisa Fernando de Noronha, ou sapato Nike, ou computador Apple, no outro minuto, o algoritmo do Google começa a entender quem é você e dispara diversas promoções, sugestões. E isso foi traduzido para a campanha. Foi traduzido para a campanha americana. No Brasil ainda não, por diversos motivos. Claro que nas campanhas de altíssimo nível, as campanhas presidenciais, de governador, as campanhas feitas pelos profissionais aqui, o Colonese, o Vitorino, pessoas que entendem o mercado internacional, claro que eles usam esses tipos de informações, de Big Data, mas no dia a dia da política, nos 5.500 municípios, nos milhares de vereadores que têm espalhados pelo país, a eleição ainda é pouco profissional, pouco planejada, pouco direcionada. E quando eu digo de eleições dentro de uma eleição, de feito sob medida, o que eu quero dizer? Bom, um exemplo. A categorização que as campanhas americanas chegaram é um nível impressionante. Eu lembro de estar trabalhando no Partido Republicano e o diretor-geral da campanha me explicando, no primeiro dia que eu cheguei, que cada grupo demográfico tinha um líder dentro da campanha. Então, as eleições dentro de uma eleição é porque dentro de uma eleição geral se participa de diversas eleições. A eleição para conquistar o voto da mulher jovem, da mãe solteira, do homem escolarizado, do homem não escolarizado, do branco, do negro, do latino, do que tem uma renda alta, de quem tem uma renda baixa, porque cada um tem um assunto que te interessa mais. Se você vender apenas um tema vazio e subjetivo, corrupção, saúde, educação, claro que todos se interessam por isso. Mas a verdade é que cada um tem um assunto que vai direto ao coração, que vai direto ao cérebro, é o que mexe com a razão e com a emoção ao mesmo tempo. Por isso que é importante a questão de entender esses nichos, que são talvez a questão chave de vencer ou perder uma eleição. O que são esses nichos competitivos e por que pesquisa é tão importante? O Colonese falou muito de pesquisa. A pesquisa é onde você acha esses nichos que fazem você ganhar ou perder uma eleição. Porque é o seguinte, todo mundo sabe como que as generalizações funcionam. Sabem que a cidade de São Paulo é mais ligada ao PSDB, sabem que alguns estados têm uma ligação histórica com uma família, ou com um partido, ou com um ideal. Mas acontece que, enquanto os candidatos e os marqueteiros focam nesse grande centrão de eleitores, existem os pequenos nichos, que às vezes são compostos por centenas, milhares, poucos milhões de eleitores, que mudam uma eleição. O Aécio perdeu uma eleição por 3 milhões de votos, o presidente Dilma, numa eleição que muito mais do que isso deixaram de votar, e eu não vi por parte da campanha do PSDB, por exemplo, uma campanha esforçada para que as pessoas comparecessem às urnas. Pedia voto, mas não pedia que fossem às urnas. Talvez, se tivessem ido às urnas, a diferença poderia ter sido menor, ou talvez a Dilma teria ganho com mais folga e talvez tivesse até um início de mandato mais tranquilo. Enfim, então, esses nichos pouco competitivos que o mercado americano sabe explorar, o mercado americano sabe explorar todo e qualquer nicho. Ele sabe explorar o nicho da mãe solteira, sabe explorar o nicho do jovem que não tem carro, sabe explorar o nicho do jovem casal, porque eles sabem que ali tem dinheiro. E onde tem dinheiro também tem voto. Todo mundo representa um voto. Então, a segmentação é muito importante, porque através da segmentação, da pesquisa, você consegue descobrir, por exemplo, um demográfico com alto poder de mudar de opinião. A opinião é algo, o Colonese de novo falando sobre aquele tempo, que primeiro você se apresenta, depois você é aceito, depois você é admirado, depois você conquista o voto.
Tem alguns demográficos que mudam de opinião muito rápido e, às vezes, são formadores de opinião dentro da sociedade. A gente viu ali 20% mudam de opinião ou escolhem seu candidato através das conversas com os amigos. Então, por exemplo, eu vi na campanha da Marina um dado interessante. A classe C jovem urbana é a formadora de opinião da casa. Por quê? Porque estudou mais do que os pais, porque conhece mais que os pais sobre tecnologia, sobre smartphone e também sobre política, porque tem mais interesse e mais tempo de acessar informação no smartphone. Então, quando um pai ou uma mãe vão comprar um carro ou uma televisão na classe C, urbana principalmente, o jovem é o principal formador de opinião. Isso serve para o candidato também. Então, através da pesquisa, da segmentação, você consegue mandar uma mensagem direcionada para aquele eleitor, para aquele nicho, e você consegue fazê-lo mudar de opinião e ganhar uma eleição. Você também consegue identificar, por exemplo, nichos que até gostam da sua mensagem, concordam com você, mas não comparecem às urnas de forma sistemática. Por exemplo, outro exemplo, o Donald Trump, candidato republicano nos Estados Unidos. A gente está agora na quarta primária nos estados. Na primeira primária, em Iowa, ele era o líder das pesquisas, estava bem à frente, e não ganhou o Ted Cruz. Aí fui olhar por quê. Uma grande parcela do eleitorado que dizia que ia votar nele, ou seja, que deu a diferença nas pesquisas, não compareceu às urnas. Então não adianta mais só conquistar a opinião, não adianta mais só convencer. Tem que fazer que a pessoa vá às urnas. E o brasileiro tem aquela ideia já, as campanhas, como voto é obrigatório, não precisamos fazer esforço para que a pessoa vá votar. Como se a penalidade de não ir votar fosse perder um braço, R$1, R$2, R$3. Então não é nada demais. Muitas pessoas preferem viajar, ficar em casa, cuidar dos filhos, trabalhar, arranjar uma coisa que não deu tempo de fazer na semana e não vão às urnas. Quantos milhões não foram às urnas em 2000? Quase 20. O total deu 35%. 35%. Imagina como isso muda uma eleição. Quem eu vi fazendo um pouco de campanha ali para as pessoas comparecerem às urnas foi o TSE. Eu lembro, mas com todo o respeito, as pessoas não respondem a uma demanda de uma instituição como o TSE, não se emocionam com as propagandas do TSE. Tem que se emocionar com a ideia de ver o seu candidato, a sua ideia, sendo representada na política. Então, a segmentação e a pesquisa são as palavras-chave das campanhas modernas, porque a campanha caminha para ser individual. Hoje, o Partido Republicano e o Partido Democrata já têm uma ferramenta onde eles vasculham o Twitter, o Facebook, o Instagram das pessoas, os que são abertos, obviamente, e conseguem identificar palavras-chave sobre política que aquelas pessoas mencionam. Então, se a pessoa menciona plano de saúde, ou previdência, ou educação, e fazem mensagens sob medidas para aquele indivíduo, pelo IP da pessoa. E isso faz que a pessoa se sinta interessada na política, de ver alguém muito maior que ela, um partido, um candidato famoso, conversando com ela diretamente. E como que os americanos conseguem fazer isso? Claro, tem as diferenças regulatórias americanas que permitem que a obtenção dos dados dos eleitores seja muito mais fácil. Lá todo eleitor se registra, você fica num fundo de registro e as pessoas conseguem comprar grupos de informação que mostram exatamente num bairro quem é quem votou em quem, se tem ou não histórico de votar. Mas os partidos brasileiros precisam se movimentar e fazer suas próprias bases de dados. Os partidos brasileiros não têm base de dados. Os partidos perdem oportunidades enormes de criar bases de dados interessantes sobre seus eleitores. Quando fazem campanha na televisão, não pedem o número do telefone, não pedem o e-mail, ou então poderiam fazer mutirões para arrecadar os dados das pessoas, porque isso, no final das contas, é dinheiro. Por que o Facebook vale o que vale? Porque eles têm os dados das pessoas, eles sabem o que a pessoa A, B ou C gosta. Então, você coloca no Facebook que você gosta do Wesley Safadão, o Wesley Safadão vai promover o CD novo dele comprando os dados do Facebook para que ele atinja você, que deu um like na página dele. Então, os partidos precisam se movimentar e ver que o negócio das campanhas é isso, é um negócio. Claro,
precisa que o candidato seja bom, precisa que a mensagem seja boa, mas isso é o óbvio. Estou falando de ferramentas. As ferramentas precisam ser melhores utilizadas pelos estrategistas de campanha no Brasil. Marcelo, tenho certeza que vai falar muito bem, até tive uma conversa com ele no passado sobre isso, sobre a importância da Big Data, que todo mundo fala hoje sobre Big Data, que ele vai explicar muito melhor do que eu, mas basicamente é aquele mar de informação onde você coleta inteligência e estratégia que acabam subsidiando a sua mensagem, acabam subsidiando a sua submensagem para os grupos que fazem a diferença numa eleição. E eu acho que é uma crítica comum no mundo político hoje de que existe um distanciamento muito grande entre o povo e os políticos, o povo e os partidos. Até mesmo nos Estados Unidos hoje a gente está vendo 2 candidatos fora do establishment político conseguindo notoriedade, o Bloomberg, o Trump na campanha republicana, o Sanders, democrata, apesar de ser senador há 1000 anos, o Bernie Sanders, ele faz um discurso antipolítica, não aceita doação de empresa, não aceita doação de super PACs, que são aqueles grupos, aquelas associações organizadas ao redor de um candidato de maneira independente. Mas, apesar de todo esse distanciamento, não tem para onde fugir, as campanhas vão continuar sendo feitas, então que sejam bem feitas. E vai ganhar a eleição que entender que o eleitor e o eleitorado não é um ente só, mas são diversos entes dentro de um só. E aí que entra a organização, você ter pessoas destinadas a entender diversos grupos dentro da sociedade, entender que o que move um grupo A não é a mesma coisa que move o grupo B, apesar de ambos concordarem com a ideia C. Você achar uma mensagem que ambos ou todos os grupos concordem não é necessariamente a mesma mensagem que vai fazer todos saírem da cadeira para buscar votos para você. Os candidatos não podem apenas colocar todo o seu peso em 1 ou 2 ou 3 mensagens. E tem que ter certeza que essa segmentação chegue, que a mensagem chegue qualificada dentro do eleitor. E outra coisa importante que eu acho que, para finalizar e abrir para as perguntas, é a questão do que os americanos nas campanhas hoje fazem muita questão de buscar o que eles chamam do eleitor flutuante, o swing voter, aquele eleitor que não é apaixonado, e é o que mais tem no Brasil. Um país onde 70% dos eleitores falam que não tem preferência partidária, onde quase 30 milhões de brasileiros não votam ou votam branco e nulo, sendo que o voto é obrigatório. Num país onde a rejeição à política é altíssima. Então, a chance de você capturar eleitor é muito alta, caso você saiba usar bem as ferramentas. Não é à toa que nas campanhas dos Estados Unidos, as campanhas, os diretórios partidários fazem um esforço extraordinário nos estados flutuantes. Se você olhar o mapa dos Estados Unidos, tem os estados que votam historicamente democrata, Nova York, os estados mais urbanos, mais jovens, mais liberais, e os estados vermelhos, Texas, os estados mais rurais, com uma percepção mais antiga de valores, enfim. E tem os estados roxos, que são os estados que votam cada ano, cada eleição de um jeito diferente, dependendo do candidato. E é nesses estados que eles colocam, às vezes, a maior parte do dinheiro. A candidatura democrata não gasta tanto dinheiro em Nova York, porque sabe que já é um grupo de eleitores vencido. Tem que focar nos nichos competitivos. Porque numa eleição onde você perde por 1, 2 ou 3 milhões de votos, você tem que convencer justamente aqueles que vão mudar de lado, porque cada voto que você ganha é o voto que o seu candidato perde. E esses eleitores flutuantes que fazem a diferença. E você só consegue chegar até eles com a segmentação, com análise de dados, com plano, com planejamento, esquecendo que a campanha não é um lugar para enfim, juntar as pessoas apenas de confiança e amigos, é um lugar para ter profissionais de verdade que entendam números, que entendam estatística, que entendam marketing e vender o candidato para o público. Muito obrigado.